Olá, tudo bom? Bem, dando continuidade à nossa aula, na aula passada a gente estudou um pouquinho do que é paisagem, né? Do que é paisagem, o que é uma paisagem natural, o que é uma paisagem cultural, as formas de observação dessa paisagem, como identificar os planos e os elementos dessa paisagem. E nessa aula a gente vai um pouco além, a gente vai estudar agora as modificações, né, do homem na paisagem, né? O homem como agente modificador da paisagem. E a gente sabe que desde os seus primórdios, né, o ser humano ele precisa da natureza. Então, desde os primórdios ele vem transformando, ele vem agindo, né, na natureza para seu desenvolvimento. Então, assim, o homem ele precisa da natureza para recursos naturais, por exemplo, o carvão, a água, o petróleo, enfim, a madeira. Tudo isso são elementos da natureza, né? São recursos naturais que a gente precisa e sempre precisou para desenvolver, né, as nossas tecnologias, a nossa sociedade, as nossas cidades, e com isso a gente vem modificando, né? Então a utilização desses recursos faz com que a gente modifique, a gente desmate, a gente utilize esses recursos de forma, algumas vezes de forma deliberada, fazendo com que alguns desses recursos possam se esgotar, né? Então assim, o homem ele precisa tanto dos recursos quanto ele precisa também do espaço, né, da natureza. Então ele precisa do espaço para construir suas cidades, ele precisa do espaço que aí nós temos as paisagens urbanas, né, que é as nossas cidades. Precisa do espaço também para construir ou para criar suas zonas rurais, né, para plantações, para criação de animais, que constituem as paisagens rurais, né, ou agrícolas. E a gente vê que o homem precisa também de espaço para construir as suas indústrias, suas fábricas, e aí constitui também outro tipo de paisagem, que é a paisagem industrial. E então nós temos que o homem ele utiliza, né, da natureza 100%. A natureza ela é o nosso maior recurso, seja para o que for. Então, sem a natureza, a gente não teria se desenvolvido, nem estaria aqui, né? Então, bem, como eu disse, a gente precisa da natureza para sobreviver. Sem ela, a gente não estaria aqui. Mas o nosso desenvolvimento, o nosso modelo de consumo, de produção, né, a produção e consumo, acabou por gerar problemas ambientais muito graves, né? A gente tem que florestas inteiras foram destruídas, espécies de animais desapareceram, né? A gente muda o curso do rio, a gente tem mudanças climáticas graves de anos para cá, né, com o passar dos anos. Então o nosso modelo de produção e consumo, né, vem causando problemas que põem em risco a nossa sobrevivência na Terra. E a pergunta que fica precisa, para a gente consumir, para a gente se desenvolver, para a gente produzir, precisa destruir tanto, né? Então, e há exemplos que comprovam que não é preciso. Para nosso desenvolvimento, para o nosso consumo, para a nossa produção, não é preciso destruir a natureza dessa forma. Há como produzir, consumir, se desenvolver, dando tempo para a natureza repor aquilo que dela foi tirado. Como nós sabemos, existem recursos naturais que são renováveis e recursos que não são renováveis. Recursos renováveis como água, o solo, a vegetação são recursos que a natureza recompõe com o tempo, né? A natureza vai conseguir se regenerar. Mas existem recursos que passaram milhões, milhares e milhares de anos para serem produzidos, né? Como petróleo, minério de ferro. Então esses produtos eles não vão ser regenerados caso haja uma exploração, né, irresponsável em cima deles. Então as futuras gerações não vão ter acesso caso a gente não se conscientize e haja de forma moderada perante esses recursos naturais. Bem, finalizando a nossa aula, eu vou deixar uma atividade com vocês, né? Vou pedir para vocês me entregarem
as respostas da atividade da semana anterior, né? Que eu falei que algumas questões delas eu ia dar a explicação nessa aula. Então vocês fazem, né, o final daquela atividade da semana anterior e fazem essa atividade aqui dessa semana, que vai ser totalmente dentro desse assunto aqui que foi dado nessa aula, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.